Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam preparados para mais um dia aí de estudos da matéria português, né? Sexto ano. Na aula passada, nós terminamos mais um pedacinho aí da apostila, né? E foi da página 68 até a página 71, certo? Agora a gente vai começar uma nova coisa aí, tá? A gente viu, então, os sintagmas, aprendeu sobre como achar núcleo, tudo certinho. Esses últimos exercícios das aulas anteriores foram mais para fixar o conteúdo, tá? E aí, na aula de hoje, nós vamos iniciar, então, com as novas páginas da apostila. Vai ser lá na página 72, mas antes da gente iniciar a apostila, a leitura lá do texto da página 72, a Pro vai trazer, então, a explicação da matéria dessas páginas, tá? Vou estar compartilhando a tela aqui, daquele jeitinho, para que nós possamos, então, começar essa nova matéria. Então, vamos lá. Vou deixar mais ou menos grande, mais ou menos não. Vou deixar eu aí no cantinho. Então, hoje é nossa aula número 12. E nós vamos falar sobre conotação e denotação. Meu Deus, professor, o que é isso? Calma. Calma, que eu vou explicar uma por uma, vai dar tudo certo. Não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa bem simples, bem fácil. A Pro até tem um macetezinho que depois eu vou passar para vocês, para a gente não se confundir aí, tá? Então, vamos com calma, paciência. A Pro vai dar aula. Espero que fique bem explicadinho. Espero que eu trouxe bastante exemplo. Eu espero que vocês consigam pegar a matéria fácil, porque é uma matéria de fácil fixação. E eu acredito que vocês são muito inteligentes e vão conseguir. Caso fique dúvidas, aquele mesmo esquema de sempre, eu estou no WhatsApp por vocês, estou lá para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. A gente vai ter plantão de dúvida também, então se precisar também, já anota aí do ladinho as dúvidas que ficarem sobre essa nova matéria, para que no plantão de dúvidas a gente tenha como discutir sobre, tá? Para eu saber o que vocês entenderam, o que não entenderam, tá? É muito importante esse feedback, porque quando a gente está pessoalmente, vocês perguntam bem mais, então a gente tem mais comunicação. Então, não fiquem com vergonha, gente. Pode me chamar no WhatsApp, que a Pro responde, tá? Pro ajuda. Vamos lá. Denotação e conotação. O que é, né? O que é essas palavrinhas? O que elas significam, certo? A significação das palavras, elas não são fixas. O que isso quer dizer? Eu posso ter uma palavra que tem mais de um significado. Então, ela não é fixa. Ela não é uma coisa que sempre vai ser aquilo. Então, porque a gente tem gírias, por exemplo, e assim por diante. Então, elas podem ter um sentido e um significado ampliado através dessa nossa forma de variar e fazer com que a língua ela seja bastante flexível e não fixa, tá? Então, às vezes a gente tem realmente a forma original daquela palavra, mas a gente também consegue usar aquela palavra para outras coisas, com outros significados, né? A gente já conversou bastante sobre isso quando nós falamos nas aulas do preconceito linguístico, da variação linguística. Então, acredito que, retomando lá aquele conteúdozinho, fique mais fácil da gente entender essa partezinha aí. Então, frequentemente, nós
descobrimos novos conceitos por meio de associação. Nós pegamos uma palavra com um significado e associamos a outras coisas e nós temos uma nova colocação desse uso em frases que nós falamos, né, na fala ou na escrita, e assim por diante. Então, vamos observar os exemplos que eu trouxe. Aqui no exemplo 1 e 2, nós temos a palavra destacada, cara, e ela tem, na frase 1, um significado, e na frase 2, outro significado, que é para explicar isso que eu acabei de falar sobre a variação, tá? Então, vai lá. A menina está com a cara toda pintada. A cara, aquele cara parece suspeito. No primeiro exemplo, que a menina está com a cara toda pintada, a palavra destacada lá, o cara, é referente ao rosto dela, né? Então, poderia ter colocado assim, a menina está com o rosto todo pintado, mas optou-se por falar a cara dela. Então, a gente entende que é a parte do corpo dela que está pintada, né? Conforme a gente sabe que cara significa rosto. Já no segundo exemplo, nós temos a mesma palavra em destaque, cara, e ela já tem um sentido ampliado, ela já tem um sentido a mais. A gente conseguiu fazer com que a palavra cara tivesse outro significado, né? Então, ela foi ampliada, o seu significado foi ampliado, e aí a gente fez a associação de cara com sujeito, pessoa, o homem, o indivíduo, né? Bastante gente usa isso. Então, isso é uma gíria, mas com a mesma palavra que significa rosto. Mas para falar de uma pessoa inteira, eu posso usar a palavra cara. E para falar só do rosto, eu posso usar o cara também. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que ter em mente para a gente conseguir compreender a denotação e a conotação. Ok? Vamos lá. Algumas frases, elas apresentam duas ou mais possibilidades de interpretação. Por exemplo, ó, vamos ver esse exemplo que eu coloquei aí na tela. Marcos quebrou a cara, tá? Vamos pensar no sentido literal e frio ali. O que a gente entender? O Marcos, ele sofreu um acidente, fraturou o rosto e quebrou ali o rosto. Quebrou alguma parte do rosto e quebrou a cara. A gente poderia ter essa interpretação. Então, a interpretação 1 é que Marcos sofreu um acidente e fraturou o rosto. Essa é a nossa primeira interpretação. A segunda interpretação, quando a gente fala, quebrei a cara falando isso. Defendi fulano, acabei quebrando a cara. Não é literalmente sofrer um acidente e fraturar o meu rosto. Quando eu posso usar isso, eu posso falar assim, ele não se deu bem, eu me dei mal, por isso eu quebrei a cara, né? Então, aqui a gente tem, então, uma mesma frase com dois sentidos. Um está no sentido literal, que é Marcos sofreu um acidente e fraturou a cara, quebrou a cara, e o outro no sentido figurado. Vamos segurar essas duas palavrinhas, sentido literal, o literal, e o sentido figurado. Vamos segurar essas duas palavrinhas aí, tá? E aí, vamos lá. Então, pelos exemplos que nós acabamos de citar, a gente consegue ver que a mesma palavra pode apresentar mais de um significado. Então, lá, quando a gente falou que a menina, aqui ó, a menina está com a cara toda pintada, aquele cara parece suspeito, Marcos quebrou a cara, a gente tem a mesma palavra cara para diversas situações, certo? Então, nós no último exemplo que Marcos quebrou a cara, nós tivemos duas possibilidades. Então, no primeiro exemplo, a palavra ela tem um sentido original, impessoal, e não consideramos o contexto da situação. A gente não considera o que ocorreu antes, né? A gente só pensa, então, que o Marcos quebrou a cara, que ele sofreu um acidente. Então, a gente pensa no sentido literal, como apareceria no dicionário, tá? Então, nesse caso, quando nós pensamos em sentido literal, no sentido impessoal ali da palavra, nós estamos pensando em denotação ou denotativo, sentido denotativo. Então, quando a gente pensar no literal, que eu acabei de falar para vocês segurarem as palavrinhas, literal,
nós estamos pensando em denotativo, tá? E aí, quando a gente tem quando a gente tem, então, o segundo exemplo, que é Marcos se deu mal, porque quebrou a cara, se deu mal, então aí a gente aparece com outro significado, né? Com uma segunda interpretação para a mesma frase. E aí a gente percebe a partir também de um contexto, do que aconteceu antes daquela frase, para saber se Marcos realmente sofreu um acidente ou se ele se deu mal. E aí não é o sentido literal. Aí voltamos aqui. Oh, meu Deus. É um sentido figurado. E aí, quando eu penso, então, em sentido figurado, que não é o real sentido que eu tenho lá no meu dicionário, eu vou ter um sentido conotativo ou conotação, tá? E aí, o que a gente pensa? Sentido literal denotativo. O D de denotativo, a gente tem que associar ele com D de dicionário. Esse é o maior macetezinho aí para a gente fixar. Então, denotativo, D de dicionário, e conotativo é para o sentido figurado, tá? Então, quando nós tivermos uma interpretação além do que acontece no dicionário, a gente vai ter o conotativo, ok? D de dicionário, denotativo. C, conotativo, sentido figurado. Figurado, figurinha, de brincadeira, entendeu? Aí, a Pro entra depois nessa explicaçãozinha rápida na apostila. Então, peço para que vocês peguem a apostila, página 72. Eu coloquei aí daquele jeito, né? Só para ilustrar, porque daí a gente lê na nossa apostila mesmo, dá tudo certo. E vamos ler. Vou ler aqui primeiro, aqui, ó. A situação define o significado. E aí, ó, do ladinho desse texto. As palavras escritas ou faladas sempre o mesmo significado? Você vai ler dois textos. O primeiro é uma peça publicitária e o segundo é um poema. Eles vão ajudar você a responder a essa questão. A questão de palavras escritas ou faladas têm sempre o mesmo significado. Então vamos lá. Texto 1. O texto 1 é uma peça publicitária que fala lá assim: Missão Antártida, colocar brasileiros numa gelada, tá? Aí a setinha que puxa aqui do texto é para falar o que está escrito pequenininho aqui, que talvez a gente não conseguiria enxergar. Vamos lá. Embora já tenha afundado 10 baleeiros em mais de 24 anos de história, a C.S. Safford jamais tinha navegado pelos mares da Antártida, os mais remotos e perigosos do mundo. Além disso, nunca enfrentará os mais letais e eficientes baleiros que existem, os japoneses. Agora a ONG resolveu encarar os dois desafios. A Super foi junto e vai mostrar tudo isso para você em uma luxuosa edição dupla, com um livro de fotos incríveis e o diário de bordo dessa viagem inesquecível. Vá até a banca mais próxima e suba a bordo, rumo a uma aventura imperdível pelos mares gelados da Antártida. Aí fala assim, quando ele fala ali, então, da C.S. Safford, ele explica, sediada nos Estados Unidos, a C.S. Safford Conservation, péssimo no inglês, né? Sociedade organizada, focada na projeção e na conservação da vida marinha, tá? Aí depois fala o sentido de treta, que aparece lá também. Treta é um engano, uma confusão, tá? Aí vem ali o texto 2. Vamos ler o texto 2. Texto 2. Hora da brincadeira. A língua que falamos é engraçada. Para perceber, fique de antena ligada.
não se pode levar tudo ao pé da letra, senão acaba dando maior treta. Abacaxi é coisa difícil de se fazer. Dar bolo em alguém é não aparecer. Pauleira é correria, bate-boca, discussão. Ir à festa sem ser convidado é bicão. Cair como um patinho é ser enganado. Sujeito careta é um cara antiquado. Então, o texto 1, a gente teve aí a mensagem publicitária, e o 2 é um poema. A gente consegue perceber que as palavras escritas ou faladas, elas têm sempre o mesmo sentido ou não? Qual que é a opinião de vocês aí, após a gente ter lido, então, o texto 1 e 2? Aí, a gente começa
Virando a página, né? A gente vai ter, então, os exercícios. Depois que a gente leu esses dois textos. Opa, não tá aí. Agora foi. A gente vai ter os exercícios. Vamos ter, então, os exercícios aqui do 1 até o 9. Eu vou começar, então, o exercício 1 e vamos ver. A gente tem alguns minutinhos de aula ainda. Vamos ver até quando a gente consegue fazendo junto. O que eu não conseguir vai ficar de tarefa para a próxima aula. Beleza? A gente corrige junto na próxima aula. Então, vamos lá. Exercício 1. Sabendo que um dos objetivos do texto publicitário é levar os leitores a conhecer um produto, responda. Qual é o produto anunciado no texto 1? O que a gente percebeu lá no texto 1 lendo que eles estavam tentando vender? O que eles falam para a gente comprar na próxima, na banca mais próxima de nós? Então, é um produto, né, que eles estão anunciando, é a luxuosa edição dupla da Super. A Super, no caso, é a revista que eles escrevem, né? Que é um livro de fotos e um diário a bordo. Tá lá no trechinho. Ó, a Super foi junto, vai mostrar tudo isso para você em uma luxuosa edição dupla, com um livro de fotos incríveis e o diário de bordo dessa viagem inesquecível. Esse trechinho aí é a nossa resposta da 1. Beleza? Aí, vou dar um tempinho aí, copiem, uma água, a voz está acabando. Aí, vamos para a 2. A 2 fala assim. Na parte superior do anúncio publicitário, que é o texto 1, lemos: Missão Antártida, colocar baleeiros numa gelada. No contexto, ou seja, na situação em que se faz parte, é o significado da expressão colocar. Qual é o significado da expressão colocar baleeiros numa gelada? Marque a única resposta correta. Então, ele dá 3 alternativas e ele já fala que nós temos apenas uma correta. Então, vamos ler. Vamos ler as 3 primeiro e depois a gente define qual é a certa ou não. Derrotar baleeiros, entre eles os baleeiros japoneses. 2 ali. Contar a aventura dos baleeiros. 3. Colocar os navios baleeiros nas águas geladas do sul. Vamos lá no texto 2, no texto 1 e ver onde está essa informação. Vamos lá no meio do texto. Além disso, nunca enfrentada os mais letais e eficientes baleeiros que existem. Ele fala assim, ó, que embora já tenha afundado 10 baleeiros em mais de 24 anos de história, eles jamais conseguiram ter derrotado quem? Os mais letais e eficientes baleeiros que existem. Os japoneses. Então, a resposta certa é derrotar baleeiros, entre eles os baleeiros japoneses. Essa é a resposta certa que está lá no nosso texto. Belezinha? Vamos para a questão 3. Eu não coloquei aqui, galera. Esqueci, pulei para 4, perdão. Mas vamos lá, vamos ler aí na apostila de vocês, mesmo que não está no slide. 3. Reescreva a expressão colocar baleeiros numa gelada, substituindo as palavras entre aspas por outras do mesmo valor. Empregue a linguagem formal, tá? Então, a gente não vai usar gírias, a gente não vai usar, por exemplo, que tá ali, numa gelada, numa fria, né? Isso é usar gíria. Então, vamos pensar em uma palavra que possa substituir, então, essa numa gelada, tá? Vamos pensar aí. O que substituiria colocar baleeiros numa situação difícil, em uma situação complicada, em apuros, e assim vai, beleza? Então, coloquem aí. Eu vou ditar essa, tá? Porque eu não coloquei no slide, perdão. Mas se quiserem depois eu posso mandar no WhatsApp, tá? Eu vou mandar, na verdade, no WhatsApp no final dessa aula,
a resposta digitada para vocês copiarem, mas agora eu vou digitar então a resposta. Então, como ele pediu para nós reescrevermos a expressão, vamos colocar lá. Colocar baleiros em uma situação difícil, vírgula, complicada, vírgula, em apuros. Dei 3 opçõezinhas aí para gente substituir, então, numa fria. Beleza? Essa é a substituição numa gelada, não está na linguagem formal, está numa linguagem informal. E aí, a 3 pediu para colocar na linguagem formal, então a gente o fez. Ok? Aí, temos a 4. Qual foi a intenção do autor do anúncio do texto 1, no caso, ao produzi-lo? Qual que é a intenção dele? O que ele fala lá no final do texto, gente? O que ele fala? Ele fala assim, gente, procurem uma banca de revista aí para vocês comprarem o meu livro. Se é lá no comecinho aqui fala assim, ó, uma peça publicitária, quando a gente pensa em publicidade, a gente está pensando em alguém que está vendendo alguma coisa, certo? Quando a gente faz publicidade é para meios de divulgar alguma coisa e ainda com um certo fim lucrativo. Então, lá ele fala, vá até a banca mais próxima e suba a bordo, rumo a uma aventura imperdível pelos mares gelados. Será que se a gente só for na banca, a gente vai conseguir ter esse livro? Não, né? Então, a gente iria ter que comprar o livro para poder ter essa aventura aí que ele fala no texto. Então, a intenção, né, é vender essa edição. Vou colocar aqui a respostinha. É vender a edição dessa revista, né, desse livro com fotos. Aí eu dei uma explicadinha melhor aí para vocês colocarem na apostila. A intenção foi vender a edição dupla da Super, convencendo-nos, os leitores, de que eles, além de denunciarem a cruel missão dos baleeiros, contam aventuras nos mares da América Latina. Então, eles tentam nos persuadir usando uma linguagem para mostrar que eles vão fazer uma denúncia, mas não só uma denúncia, não é uma coisa só, porque às vezes a gente pode pensar, uma denúncia é chato. Não, eles ainda vão mostrar as aventuras. Então, as aventuras nos mares da Antártida, isso deixa a gente um pouco mais empolgado e um pouco mais instigado a ir lá na banca comprar esse tal livro de fotos. E aí a gente tem que prestar, então, atenção, para responder essa 4, foi necessário que a gente prestasse atenção na escolha das palavras que esse anúncio publicitário escolheu. Por quê? Não é qualquer palavra que vai persuadir o leitor. Então, eles fizeram escolhas de, por exemplo, denúncia. Eles vão denunciar alguma coisa, eles vão expor alguém que está fazendo algo ruim, entendeu? Porque quando a gente denuncia, é porque a gente está colocando aí para jogo quem está fazendo uma coisa ruim. E quando a gente vai mostrar aventuras, vai ser uma coisa legal, então ele faz o uso da linguagem de forma a persuadir o leitor. Beleza? Vamos só fazer as 5 para encerrar a aula. E o restante vai ficar de tarefa. Então, vai ficar a 6, a 7, a 8 e a 9 para casa. A aula já tá... Ai, olha ela aqui, gente. A aula já é em casa, professora. Mas é costume. Não tem mais essa de tarefa para casa. A aula agora também é em casa, né? Oh, meu Deus, tô doida. Enfim, a tarefa para vocês fazerem para quinta-feira, tá? Então, vamos lá. 5. O eu poético, no segundo texto, lembra que o segundo texto é um poema, tá? Então, o eu poético, no segundo texto, diz que a língua que falamos é engraçada, que não se pode levar tudo ao pé da letra. Você sabe o que significa a expressão levar tudo ao pé da letra? Essa é uma resposta pessoal. Então, vocês vão precisar colocar aí a respostinha do que vocês acham que é o que significa a expressão pé da letra. Eu formulei aqui uma respostinha do que eu acredito que seja
a expressão pé da letra. Levar tudo no pé da letra significa, então, interpretar uma palavra, uma expressão em um sentido real, no sentido literal, igual a gente conversou, no sentido denotativo, que é uma coisa que está ali no dicionário certinho e é ali, ó, na íntegra, entendeu? Eu não posso viajar na maionese e ter outras interpretações. Não, eu levo tudo ao pé da letra, eu levo tudo ali no 880, tipo, tô usando várias expressões aí para vocês começarem a pegar o que é sentido literal e sentido figurado, tá bom? Vão pensando nisso. Qualquer coisa, se ficou dúvida, me chamem no WhatsApp, a gente conversa, tá? E eu acredito que a partir dessa explicação do começo da nossa aula, vocês vão conseguir fazer as 6, as 7, a 8, a 9, assim, ó, rapidinho. São facinhas, tá? Então, essa tarefa fica para quinta, vou deixar anotadinha aqui embaixo no vídeo, tá? Da aula. E a nossa aula hoje, então, foi isso, a denotação e a conotação. Inclusive, sem ficar dúvida, aqui embaixo na apostila de vocês, conceituando, na página 74, vem explicando isso que eu falei no início da aula, o que é conotação e o que é denotação, tá? Caso na hora que vocês estejam lá fazendo as atividades que ficaram aí de tarefa, vocês podem olhar lá o conceituando rapidinho, que vai ajudar vocês, ok? A Pro vai se despedir, então. Eu espero que vocês estejam muito bem, espero que vocês estejam aprendendo muito, que esteja tudo certo aí, e que a nossa aula tenha sido o mais proveitosa possível, tá? Eu estou amando, estou morrendo de saudade, e até depois, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Bons estudos!